Olá, pessoal, bem-vindos à aula de hoje. O tema da nossa aula é a pragmática, a língua em contexto. Então, nós vamos trabalhar com os implícitos, evidenciando a relação entre pressuposto e subentendido. Primeiro, nós vamos falar um pouco sobre esses limites entre a semântica e a pragmática. Como nós já vimos nas aulas anteriores, né, trabalhando já com a definição do que seria a semântica da pragmática, vocês observaram a similaridade, ou seja, e a proximidade entre elas. Então, a semântica e a pragmática, elas são disciplinas muito próximas. Sendo assim, os limites dessas duas disciplinas ou áreas de trabalho, eles são porosos e difíceis de serem estabelecidos. Segundo Cansado 2008, no livro do Manual de Semântica, que vocês têm acesso nesse curso, a semântica ela pode ser pensada como a explicação de aspectos da interpretação, que depende exclusivamente do sistema da língua, e não de como as pessoas a colocam em uso. Então, nesse caso, a semântica na interpretação relacionada ao significado seria exatamente com base nas informações apresentadas na superfície textual, né? O que é exclusivamente linguístico. Já a pragmática, ela estuda os usos situados da língua e lida com certos tipos de efeitos intencionais. Então, nesse caso, a pragmática, ela pode assim, partir do linguístico, mas ela considera o contexto, seja algumas situações da língua em uso mesmo, a língua em contexto, e esses aspectos ou efeitos intencionais que interferem na significação, né? Então, e o que é Cansado, né, a autora ressalta, que nós já vimos com outros autores também, é que nem sempre é tão clara essa divisão que nem sempre nós conseguimos precisar exatamente o que está no terreno da semântica e o que está no campo da pragmática. Tanto que no livro dela, ela dá um exemplo para vocês, que é que ela dá o exemplo de uma sala fictícia, né, uma sala de aula, em que a porta está aberta. Então, quando ela diz, a porta está aberta, nós podemos interpretá-la de diferentes formas. Então, linguisticamente está dizendo que a porta está aberta. Ok, a porta está aberta, não está fechada. Mas poderia ser o quê? Poderia ser um convite para alguém entrar. Então, por exemplo, tem alguém que chegou na porta, chamou à frente e ela diz, a porta está aberta, ou seja, você é bem-vindo, por favor, entre. Pode ser uma outra interpretação, outra situação também. Tem uma aluna na sala que está incomodando, não quer estudar, e ela simplesmente diz, a porta está aberta, ou seja, não quer estudar, por favor, retire-se. Né? Ou poderia ser ainda como uma terceira interpretação possível, né? Entre outras que o ouvinte pode entender, que a sala está abafada, que alguém reclama de calor, e ela diz, a porta está aberta, ou seja, está ventilando, né? Eu estou tentando fazer com que esse calor diminua. Aqui nós vemos o quê? Só que essas interpretações possíveis, elas são o quê? Elas não são dadas na superfície textual. Elas são contidas a partir do contexto, ou seja, da língua em uso das interações. Para isso, você tem que ver a relação com o contexto, né? O que está sendo visto no momento. Qual a situação, né, atribuída. Então, essas informações no texto, elas podem ser explícitas ou implícitas. Então, elas são explícitas quando elas estão aqui, elas estão escritas no texto, então, por meio da superfície textual, eu consigo depreender, compreender, né, ter uma determinada significação. E elas são implícitas quando elas são compreendidas por meio de pistas lexicais, então, assim, não está estritamente escrito, mas eu consigo entender por baixo de algumas pistas lexicais, alguns marcadores linguísticos, ou pelo contexto, né, que já estaria mais para o campo da pragmática. Nesse caso, quando vamos para o campo da pragmática, do subentendido, da relação com o contexto, nós temos o que? As inferências. Então, o que seria inferência? Inferência é um raciocínio concluído ou desenvolvido a partir de indícios. Então, a dedução é um tipo de inferência, né? Então, é necessário fazer as inferências para entender completamente o sentido dos textos verbais e não verbais. Então, a inferência é algo que você, né, a partir de uma dada comunicação, uma dada, né, expressão ou apresentação linguística, você consegue fazer uma certa inferência, uma compreensão, levando em conta outros fatores contextuais. Como exemplo, nós temos essa tirinha.
em que a mãe, né, deduz com a mãe, o adulto chega e fala para as crianças: por que vocês estão brincando? De governo. Bom, nada de bagunça, hein? Ela diz a eles. E eles, com cara, expressão carrancuda, como vocês podem ver, né, entediados, eles respondem: não se preocupe, não vamos fazer absolutamente nada. Então, aqui nós temos interpretações possíveis, né? Inferências possíveis, né? Deduções possíveis. Pode ser no sentido de que eles não vão fazer nada porque eles não vão fazer bagunça. Quando ela fala não façam bagunça, eles falam, ok, não vamos fazer absolutamente nada. Mas pode também ser o quê? Uma crítica ao governo, no sentido de que o governo não faz absolutamente nada. Se eles estão brincando de governo, eles também não vão fazer nada, porque o governo, assim como o governo não faz nada para ajudar a população, eles não vão fazer absolutamente nada, certo? Essas informações implícitas, elas podem ser pressupostas, quando elas são deduzidas a partir de pistas no texto, né? Então, nesse caso, quando há um comprometimento do falante, então, por exemplo, quando ele diz, tomou Doril, a dor sumiu, mesmo que não esteja escrito, né, explicitamente, eu entendo que se eu estou com dor e eu tomo Doril, que é um analgésico, algo para a dor vai sumir, ou seja, ela vai aliviar. Então, eu não precisei dizer abertamente, né? Eu consigo entender pelas pistas do texto. E elas podem ser subentendidas. Nesse caso, elas são deduzidas pelo contexto. Então, não há um comprometimento do falante, e sim do ouvinte, porque depende de como ele vai entender a informação dada. Aqui nós temos o exemplo da tirinha, que eu vou explicar lá mais à frente, mas é só para que vocês vejam, por exemplo, quando tem um pedestre, né, esperando um táxi, e de repente ele grita, ei, táxi! Aí o táxi responde de volta, ei, pedestre! E vai embora. É como uma quebra de expectativa, né? Não se esperava isso, ou seja, ele esperava que o táxi parasse e o levasse. Então, nesse caso, era uma informação subentendida. Quando ele disse táxi, não tinha nenhuma pista no texto, não estava escrito, mas ele esperava que a interpretação fosse outra, que ele subentendesse pelo contexto, né? Ou seja, se eu estou na rua, se eu vejo um táxi, eu grito ei táxi, é que eu espero que ele pare, certo? Então, essas informações implícitas, eu também posso ter as informações implícitas como pressupostos, né? Que elas são ideias não construídas de modo explícito, mas o sentido ele decorre da lógica apresentada por algumas palavras ou expressões contidas no texto. Então, assim, não está escrito explicitamente, mas eu consigo, por meio de marcadores linguísticos, entender o que está querendo ser dito, né? Então, a informação depreendida é indiscutível, eu consigo interpretar com base nas pistas linguísticas. E, nesse caso, as leituras são garantidas, tanto né, o que o falante quis falar, quanto o que o ouvinte, né, o leitor, entendeu. E nós temos os subentendidos, que são insinuações que elas não são marcadas linguisticamente. O autor dá a entender, mas ele não garante explicitamente. Então, nesse caso, as informações elas são discutíveis. O subentendido ele é de responsabilidade do leitor, né? Por isso é preciso atenção às possibilidades contextualizadas. Então, aqui são leituras possíveis. E essas leituras possíveis elas vão ser vão depender de vários fatores, né? Dos fatores contextuais, conhecimento de mundo, informações prévias, né? Situação de iniciação. Então, são vários fatores que vão contribuir para essas leituras possíveis. Aí nós temos, com base nisso, voltando ao, né? Nós vimos aqui o pressuposto, que é o que né, está na superfície textual, e o subtendido, que está no contexto. Então, nesse caso, o pressuposto seria mais para o campo da semântica e o subtendido no campo da pragmática, né, no tempo contextual. Nós vemos aqui que o posto e o pressuposto, eles são tópicos de compreensão textual. Então, o posto é o que se fala ou que se afirma em um texto, né? Então, a informação dada em determinado texto. Então, por exemplo, se eu digo dengue vira risco de epidemia em Minas Gerais. Esse é o posto, a informação que está sendo dada. E com base nesse posto, eu tenho um pressuposto, que é o quê? Que é o que é possível inferir, interpretar
a partir desses marcadores linguísticos. Então, assim, eu posso entender se a dengue virou epidemia, virou epidemia em Minas Gerais, eu entendo que antes havia dengue, mas não corria o risco de epidemia. E o que me faz ter essa interpretação é o marcador linguístico, que é o que a palavra que permite inferir ou interpretar o que está escrito explicitamente no texto. Nesse caso, o marcador linguístico aqui é o verbo vira, né? A dengue vira risco. Ela tornou-se um risco passou a ser um risco de epidemia. Já os subentendidos, ao contrário dos pressupostos que estão, subentendidos, que estão pressupostos que estão apresentados na superfície textual e que podem ser depreendidos por meio de marcadores linguísticos, os subentendidos, eles são ideias insinuadas no texto. Elas não estão escritas, e nós precisamos entender o contexto. Para que ela tenha sentido, nós precisamos entender o contexto. Então, elas são ideias que elas são relacionadas ao fator contextual, ou seja, a língua em uso mesmo, situações de interação. Nesse caso, o falante não se compromete com a informação implícita, e essa informação implícita ela fica em responsabilidade do ouvinte. Então, com base na dada afirmação, o ouvinte pode ter diferentes interpretações. Então, por exemplo, se eu estou numa sala com a janela aberta e eu digo, está frio? O subentendido é o quê? Está frio, eu quero que feche a janela, por favor. Então, aqui o subentendido é feche a janela. Isso, o que eu espero que a pessoa subentenda com isso. Se eu estou saindo de casa e minha mãe me diz, leve o guarda-chuva, o subentendido o quê? Vai chover e você deve prevenir-se, Então, leve o guarda-chuva. Se eu encontro uma amiga na padaria e ela me diz, você quer chocolate? Eu respondo, não como doces. Então, subentendido o quê? Não, eu não quero chocolate, eu não como doces. Então, assim, eu não precisei dizer abertamente que eu não queria o chocolate, para não dizer com uma negativa, eu digo, não, eu não como doce. Então, aqui o subentendido com a frase, com a resposta não como doce, você já tem um subentendido que não, eu não quero chocolate. Então, esses subentendidos, eles estão no contexto, Então, eles são do campo da pragmática, ou seja, da língua em uso, da língua em contexto. Então, aqui nós voltamos à tirinha, que eu já dei uma breve explicação antes. O contexto da tirinha é de um homem tentando pegar um táxi, como eu disse. Então, há uma pessoa esperando um táxi, ele vê um táxi passando e grita, ei, táxi! Então, está subentendido, que ele está chamando o veículo, que ele espera que o táxi estacione, que para o recolha e leve ao ambiente, ao destino, certo? Só que para causar o humor, o autor brincou com a situação. É como se o taxista não entendesse o subentendido, ele ia apenas cumprimentar o pedestre e ir embora. Ou seja, oi táxi, ei pedestre, ok, vai embora e o pedestre fica pensando, nossa, como assim? Ele não parou e eu estou aqui esperando o táxi. Então, aqui nesse caso, essa informação, tanto do taxista que deveria entender que ele deveria parar para pegar o pedestre e levá-lo ao destino final, ela está subentendida, não há nenhuma pista textual, não há um marcador linguístico que o diretor não está posto essa informação. Ela depende unicamente do contexto. Então, se por acaso o ouvinte não entendesse, ele poderia ocorrer isso, ir embora, cumprimentar o pedestre, achar que ele está simplesmente cumprimentando e ir embora. Aqui nós temos uma outra interpretação, nós temos uma outra tirinha. Fogaça quer ser prefeito de novo. Aí o homem fala para a mulher, Fogaça quer ser prefeito de novo. E ela responde, mas ele já foi prefeito antes? Aqui nós temos uma informação pressuposta e uma outra informação subentendida. Você consegue identificá-las? Nós podemos dizer o quê? Que quando ele fala que Fogaça quer ser prefeito de novo, então a formação pressuposta é o quê? Que ele já foi prefeito e ele quer se candidatar de novo, ou quer se reeleger, ou ele quer ser prefeito novamente. Agora, a informação implícita é o quê? Quando ela diz, mas ele já foi prefeito antes?
ou ela não sabe que ele realmente foi prefeito antes, ou então ele não fez nada enquanto prefeito, e isso é uma crítica no sentido de que ela, na pergunta, há uma crítica, né, implícita, que há um subentendido dizendo que, ok, mas ele já foi prefeito antes. Então, como vocês podem ver, essa é basicamente a diferença entre o implícito e o explícito, né? Então, assim, entre o que está diretamente explícito na superfície textual e o que está implícito, mas que ele pode ser pressuposto ou pode ser subentendido. Então, nesse caso, nós temos o que sempre quando está no campo da significação relacionada às informações linguísticas, nós estamos no campo da semântica, mas quando estamos no campo da relação contextual, seja da língua em contexto, nós estamos no campo da pragmática. Então, o pressuposto, ele sempre parte de um posto, ou seja, de uma informação dada já na superfície textual, e a partir dessa informação, eu tenho uma determinada interpretação. Né? Eu consigo estabelecer uma significação com base nessa informação linguística. Já o subentendido, não, eles são insinuações que são postas no texto, mas elas não estão explícitas e elas nem são interpretadas por meio de marcadores linguísticos. Então, sim, são sempre informações ou inferências, né, que elas são contextuais, elas dependem do contexto, dependem dessa língua em contexto, por isso que a gente dizemos que nós estamos no campo da pragmática. Então, quando eu digo, né, por exemplo, João fumava. Não, João parou de fumar. O pressuposto é que ele fumava. Então, nesse caso, dada a informação, dado o posto, eu consigo, né, ter um pressuposto. Mas como eu digo, Fogaça quer ser prefeito de novo, e eu digo, mas ele já foi prefeito antes, a minha informação dada, ou dado, no caso, que é o caso, a frase Fogaça quer ser prefeito de novo, ela não tem nenhuma marca, nenhum marcador linguístico, nenhuma marcação que me faça ter essa interpretação. Então, toda essa interpretação, esse subentendido, está no campo contextual. Então, esse é mais ou menos um exemplo do que seriam os conhecimentos explícitos e implícitos, né, que estão presentes em um texto. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham entendido, tenham aprendido, atribuído sentido e que aproveitem bastante as informações apresentadas.